Oi, oi pessoal, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é Crianças Pobres de Paris e elaborar um jornal na Revolução. Esse é o tema de hoje, então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história, tá bom? Bem por dentro. Então vamos lá. Eu começo aqui falando das crianças pobres de Paris. Não há criança no povo, ela é submetida ao abandono ou entregue para ser amamentada. As crianças fogem de casa, reunidas nas escolas, ou gozando de sua liberdade nas ruas, e só voltam para dormir. Estabeleçamos duas coisas. O gesto do abandono não está reservado em Paris, pelo menos aos pobres. O aleitamento mercenário, a palavra mercenário significa aquele que trabalha em troca de um soldo ou pagamento. Não é unicamente popular e não exclui o retorno de sobreviventes à casa do país, à casa dos pais. O número de crianças encontrado em Paris aumenta no século XVIII, 1 milhar de abandonos por volta de 1700, mais de 5 mil antes de 1790, mas 40% dessas crianças vêm das províncias. Não se trata apenas de criança do povo. Nem o abandono nem a entrega para a amamentação caracterizam totalmente os comportamentos familiares do povo. Não é certo que os pais se resignem. O que significa a palavra resignar? Conformar-se, aceitar tranquilamente a essas rupturas dramáticas. Então não é certo que os pais se conformem a essas rupturas dramáticas. Não é certo que a mulher do operário seja insensível a essa opção imposta pela dificuldade da existência. O trabalho feminino é indispensável para a manutenção da célula familiar. Os filhos abandonados nem sempre são filhos esquecidos. Claro, durante o dia elas povoam as escolas. Claro, elas se acotovelam nas ruas e nos cais. Os delegados de polícia temem suas brincadeiras de mau gosto. Elas enlameiam os transeuntes, penduram caçarolas no rabo dos cachorros e dos gatos, guerreiam com frutas podres, torrões de terra, bronzeiam-se ao sol nos meio-dia de julho sobre as areias do rio. Outros trabalham muito cedo com os pais, com o tio, na casa com o mestre vizinho onde a família os colocou como aprendizes. Mas, como observa o escritor Mercier, as crianças de Paris são muito alegres até a idade de 7, 8 anos. Até a idade de 7 a 8 anos. Como são criadas no meio de uma multidão numerosa, logo contraem um jeito desembaraçado, não tem o ar simplório, não os espantam, nem os usos da vida, nem os barulhos da cidade. Um ar de segurança diz que eles nasceram na capital e já se afeiçoaram ao seu grande movimento. Com seus pais partilham alegrias e dores, vão às festas, prendem os seus papéis, a autoridade dos homens
docilidade das mulheres, o senso do trabalho e aquela atitude crítica que caracteriza o povo. À luz da lareira, eles sonham com a independência, os lares e o bem-estar, e podem aprender suas letras e seus algarismos. É ali também que o grande momento da refeição reúne todos à volta da mesa familiar. Então aqui, gente, as crianças pobres de Paris vai se tratar do abandono, né? Vai se tratar do abandono. Vai se tratar também das crianças de Paris, que são crianças alegres, né? E vai se tratar das crianças que trabalham muito cedo, com os pais, ou com o tio, na casa de um mestre vizinho, onde a família os colocou como aprendizes. Então, as crianças em Paris são muito alegres, até 7, 8 anos. Depois, quando começam a trabalhar, já não são mais felizes. Eu vou mostrar a foto para vocês do mercado parisiense representado em gravura de cerca de 1875. Observe a situação de algumas crianças. A imagem está em preto e branco, tá? Observe a situação de algumas crianças. Viu aí, pessoal? E agora eu vou estar falando do segundo tema, para encerrar a gravação. Elaborar um jornal na Revolução. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que é possível? Será que é impossível? Nós vamos ver agora. O principal objetivo do jornal, né? Vocês vão aprender agora qual é o principal objetivo do jornal. Então, o principal objetivo do jornal é informar o leitor sobre os acontecimentos do cotidiano. Hoje em dia, existem vários tipos de jornal. O telejornal, o jornal que acessamos através da internet e o jornal impresso. O mais antigo jornal de que se tem notícia, a Acta Diurna, foi produzido no século I a.C. em Roma, a mando de Júlio César. A Acta eram placas brancas expostas em locais públicos que informavam os cidadãos sobre os principais acontecimentos políticos e sociais de Roma. Então, o mais antigo jornal de que se tem notícia é a Acta Diurna. Esse jornal, Acta Diurna, era um jornal que foi produzido no século I antes de Cristo, em Roma, a mando de Júlio César. Faz muito tempo já, ó. Faz muito tempo já. A Acta eram placas brancas, né? Que ficavam expostas em locais públicos, que informavam aos cidadãos de Roma sobre os principais acontecimentos políticos e sociais de Roma. Apenas no século XV, com a invenção dos tipos móveis metálicos, os jornais puderam ser impressos. Então, só foi no século XV que, com a invenção dos tipos móveis metálicos, que foi inventado o jornal impresso. 2 séculos depois, os jornais já eram publicados com frequência. Atualmente, mesmo com a popularização do jornal eletrônico, o jornal
em papel continua sendo um veículo bastante popular. O jornal em papel é aquele que você compra, né, na banca de jornal. Segundo a Associação Mundial de Jornais, mais de 1 bilhão de pessoas leem jornal todos os dias. O jornal impresso apresenta algumas divisões tradicionais, como? Então, o jornal impresso, ele apresenta algumas divisões tradicionais, né? Que é aquele jornal que a gente vê na televisão. O editorial, a matéria assinada, economia, cultura, cotidiano, ciência, esportes, charges, óbitos, classificados, entre outras, né? Isso a gente vê não só no jornal tradicional, quer dizer, a gente não só vê no jornal impresso, como a gente também vê nos jornais em papel. Ou seja, no jornal impresso a gente vê editorial, matéria assinada, economia, cultura, cotidiano, ciência, esporte, charge, óbito e os classificados, entre outras, que são várias, no jornal impresso. Agora, no jornal em papel, o único desses aqui que a gente não vê é o editorial. Que o editorial é aquele jornal que é editado, é gravado e é editado, para a gente ver com uma boa imagem, com um bom som, né? Se eu não me engano. E, para encerrar, eu vou mostrar para vocês a foto. Vou mostrar a foto para vocês de uma revolução. Que no caso aqui é a Revolução Francesa, tá? O que vocês acabaram de ver foi a imagem da Revolução Francesa. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia. Já deixa seu like se gostou. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima. Tchau!